Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinário sobre validação de métodos analíticos, onde iremos decodificar todo o conhecimento técnico-científico por trás dos critérios de validação que estão descritos na RDC 166 de 2017 e também no Guia 10 da Anvisa. E também onde eu estou aqui com um convidado especial, Felipe Domingos, onde a gente vai falar também sobre como o sistema Lins pode ajudar nesse processo e principalmente facilitar muito a análise de rotina. Afinal, laboratórios que têm muitos métodos têm várias documentações que precisam deixarem alinhadas, fora vários outros documentos complementares e que quando você tem um sistema informatizado implementado, se torna muito mais fácil esse processo, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e para quem não me conhece ainda, eu sou a Ingrid, sou CEO e fundadora da Biochemie, serei uma das pessoas que acompanharei vocês aqui nesse webinário, nessa jornada da validação de métodos analíticos. Sou química e caso vocês tenham alguma dúvida durante o webinário, tanto eu quanto o Felipe estaremos à disposição de vocês e vocês podem deixar as dúvidas de vocês aí no chat, que a gente vai acompanhando. Felipe, seja bem-vindo também. Obrigado, Ingrid. Obrigado, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Como a Ingrid falou, eu sou o Felipe, eu sou CTO da Actis. Aqui na Actis nós temos a missão de democratizar o acesso à otimização de laboratórios e estou muito feliz de estar participando desse webinário aqui com vocês, trocando um pouco de experiência sobre a parte de validação de métodos analíticos. A gente vai ter aí a gente colocou aí 2 horas, vamos ter espaço para dúvidas, vamos ter um bate-papo bem legal. Super importante mencionar, a gente tem aí algumas surpresas ao longo do curso, queria deixar já anotado esse processo, a gente tem uma oportunidade aí de apoiar, e a gente está realizando um estudo de preferências com os nossos clientes, e a gente gostaria de contar um pouco com a participação de vocês, vai ter uma surpresa aí, onde a gente vai ter 3 pessoas sortudas que podem ganhar um curso da Biochemie. Então, queria contar com o apoio de vocês. Ao longo da nossa conversa, várias vezes vocês vão ver os links aí no chat. Meu pessoal tá colocando, vai colocar o link para o chat do curso, do chat para se inscrever e para responder a pesquisa também. E queria agradecer, Ingrid, por estar aí conosco, executando esse webinário, e vamos lá, vamos distribuir conteúdo aí para o pessoal. Com certeza, já estou super animada. E, pessoal, para vocês entenderem como vai ser a dinâmica, eu vou falar um pouco dos aspectos teóricos, explicar alguns fundamentos estatísticos. Claro que em 2 horas ninguém aqui vai ficar especialista em validação de métodos, porque é um conteúdo muito extenso. E o Felipe também vai fazer algumas demonstrações do sistema, tá? Então é muito importante que vocês enviem as dúvidas de vocês para a gente entender melhor como pode entregar uma experiência melhor para cada um de vocês que estão aqui dedicando o tempo de vocês conosco, tá certo? Bom, como eu já me apresentei, eu trabalho com validação de métodos analíticos já vai fazer um bom tempo. Como consultora, eu já tenho 5 anos, então são 5 anos já trabalhando com projetos de pesquisa e desenvolvimento e validação. E também, antes de ser consultora, passei por algumas empresas aí, como vocês estão vendo nos slides, que eu também trabalhei nesse processo de validação analítica. Então, hoje eu tenho experiência não apenas na RDC 166, mas também no documento do Inmetro para validação de métodos analíticos e o guia do mapa também. Então, caso alguém tenha alguma dúvida com relação a esses outros documentos, também fiquem à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Além disso, nós também temos outros cursos online, presencial,
eventos, treinamentos em company, consultoria, gerenciamento de marcas, caso vocês tenham interesse. E todas as informações de contato, né, da Biochemia estão no nosso site principal e vocês também podem me seguir nas redes sociais para acompanhar todas essas novidades. Bom, mas agora falando do conteúdo técnico, o que seria validação de métodos analíticos? Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: suponha que você é um chefe de cozinha e você está querendo criar uma receita nova porque você acha que ela é melhor que o dos concorrentes. Só que para você fazer uma receita nova, que seja um bolo, você vai ter ingredientes que vão ter que ser escolhidos com fornecedores adequados para garantir a qualidade do seu produto. Existe também certas condições na sua receita que você vai ter que colocar para ter, né, um produto bom. E você também vai ter que verificar a ordem do processo, porque dependendo da ordem dos ingredientes, você pode alterar os aspectos sensoriais daquele bolo. Então, você passa por todo um processo de vários testes até você chegar numa receita que ela vai ser agradável para aquelas pessoas. Então, quando você está no laboratório, você também passa por esse processo de fazer vários ensaios. Em contrapartida, você precisa avaliar estatisticamente quais são essas mudanças que o seu método ele é capaz de atender e principalmente, né, como que você pode desafiar aquele método para mesmo assim você chegar numa resposta esperada. Então, os critérios de aceitabilidade é muito importante falar que sempre vem do que a sua empresa espera entregar como produto e solução para o mercado, e também vem da questão das legislações da validação. Então, a gente tem alguns critérios estatísticos que a gente avalia, só que eles só fazem sentido se dentro do seu processo você está entregando um produto de qualidade que atende também outras normativas vigentes de saúde e segurança, que aí vai depender do produto. Como a gente está falando da RDC 66, a gente está falando também de produtos que vão entregar saúde e segurança para o consumidor final, e que são parâmetros que a gente avalia também, né? A validação de métodos, ele, por mais que seja um processo sistemático, ele não é um processo que a gente consegue automatizar na prática, porque cada método tem uma forma da gente avaliar. Então, a gente escolhe os parâmetros estatísticos conforme a gente define o valor daquele método. Em contrapartida, a gente também verifica se aquele ensaio em específico é capaz de ser colocado ali aqueles parâmetros analíticos para a gente avaliar. Então, há ensaios que a gente não consegue avaliar todos os parâmetros estatísticos, então a gente não consegue fazer uma validação total. A gente faz uma validação parcial. E essa validação parcial, algumas normativas, elas mostram ali, dependendo do caráter, né, se é qualitativo, quantitativo, se é de impureza, se é de teor, quais são os parâmetros que você vai utilizar. Mas a verdade é que você vai ter que avaliar isso na prática para definir se aquele critério ele faz sentido para você ou não, né? E quando a gente olha algumas normativas, principalmente em laboratórios acreditados, eles acabam falando da verificação do método. O conceito de verificação do método é nada mais, nada menos do que a gente fazer uma validação parcial. Né? Muitas pessoas elas não estão preparadas para ouvirem isso, porque elas acham que verificação do método é um processo diferente de validação, só que na verdade não é. É uma validação parcial, porque você também tem como propósito ver se aquele método atende os requisitos e as especificações
que foram estabelecidas. Mas, né, se cada método eu vou avaliar de uma forma diferente, como então eu vou desafiar esse método? Como eu vou saber que o meu método de pH pode passar por uma validação ou não? O método de cromatografia, o método de avaliar sólidos totais, de condutividade. E quem trabalha na indústria farmacêutica tem sofrido bastante com isso, porque quando a gente tinha as RDCs anteriores de boas práticas de fabricação, elas não apontavam aí a importância da gente fazer a validação para métodos farmacopeicos, e agora o laboratório precisa criar essa documentação. Então tem gerado muitas dúvidas. Eu estou fazendo um método muito simples de titulação, de pH, condutividade. Como que eu vou desafiar esse método? Como que eu vou fazer a validação? Então, eu preciso saber que existe diferentes formas de você avaliar a conformidade analítica daquele método. Uma das formas é a validação total, onde a gente avalia tudo, da seletividade, linearidade, faixa de trabalho, sensibilidade, limite de detecção, quantificação, tendência, recuperação, precisão, robustez. E normalmente, não é uma regra, mas normalmente validação total a gente costuma fazer para métodos de análise instrumentais que possuem uma sensibilidade maior e são métodos quantitativos. Métodos qualitativos a gente não faz uma validação total, é só quantitativos. Mas normalmente a gente também não consegue fazer ensaios de bancada, né, de via úmida, essa validação total, porque o método ele não possui uma sensibilidade suficiente para eu avaliar todos os parâmetros, tá? Então, muitas vezes não é possível. O que a gente acaba optando é pela validação parcial. Aí, normalmente, a validação parcial, a gente avalia a seletividade para ver se realmente aquele método ele responde àquela pergunta que eu submeti para ele responder. Avalio a precisão, que é eu avalio tanto se aquele método consegue oferecer resultados precisos e exatos, quando sou eu fazendo, quando é outro laboratório fazendo, quando são outras pessoas, mesmo com algumas pequenas alterações, eu chegue no mesmo resultado. E a robustez, por mais que não seja um parâmetro obrigatório aí em todas as normativas, eu tenho que me atentar, porque se o método ele possui uma alta sensibilidade, a robustez é essencial para eu saber até que ponto eu posso avaliar as pequenas mudanças que aquele método pode sofrer. E para eu também não ficar batendo cabeça na rotina do laboratório, quando um dia que aquela análise der errada e eu não saber o motivo, né? Então a robustez ela vai avaliar essas pequenas variações que a gente vai falar um pouquinho mais para frente e que vai ser crucial para a gente entender, né, se é válido ou não essa questão de fazer essas pequenas mudanças bruscas, né? Principalmente métodos aí que a gente tem uma alta sensibilidade. Já os métodos qualitativos, que representam a adequabilidade, esses aqui são fáceis a gente avaliar. Por exemplo, o método de pH, o método de condutividade, o método de umidade. Vocês vão ver que não é possível a gente avaliar os critérios de validação, né? Não só por ser técnicas muito simples, muito básicas, mas também porque a gente não tem tantas fontes de variação assim que vai influenciar na qualidade do resultado analítico. Então, quando a gente fala de uma análise de pH, por exemplo, eu estou falando da escolha correta, né, do pHmetro
dependendo do tipo de amostra que eu estou escolhendo, da escolha correta do sensor, da calibração, da qualificação, ou seja, são documentos que me ajudam a oferecer conformidade analítica para aqueles ensaios. Tanto que eu não vou conseguir submeter uma análise de pH a todos os critérios de validação. Já quando eu falo de um método de mudança de cor, por exemplo, eu já não consigo avaliar tudo, né? Eu posso avaliar a seletividade daquele método se eu tiver um padrão ou uma substância química que possui propriedades físico-químicas parecidas, mas caso contrário, eu não vou conseguir fazer todos os parâmetros de validação. Então, eu crio esse documento de adequabilidade, que nada mais é do que um documento que fala a conformidade analítica daquele método com base em outras informações complementares, que também é baseado na questão de qualificação de fornecedores, qualificação de equipamentos, verificar os reagentes e os demais consumíveis que vocês estão utilizando também e que pertencem às boas práticas de laboratório, tá? Verificação do método é como eu falei para vocês, é uma validação parcial, onde você vai garantir ali, né, na sua rotina, que o método mantém toda a conformidade analítica que você assumiu quando ele foi desenvolvido. E falando um pouco mais sobre o planejamento e execução, que é uma das principais dúvidas aí que as pessoas têm, é que não existe desenvolvimento de métodos ou uma validação de métodos sem a gente fazer um planejamento. Então, existe uma série de etapas para desenvolver o método, envolve também um lado empírico de tentativa e erros, ajustes ali até você chegar no método correto. Em contrapartida, é muito baseado nas propriedades físico-químicas e relações intermoleculares. Já a validação você não pode fazer esses ajustes e otimização do método, porque aqui não é etapa. Durante a otimização, você avalia, sim, alguns critérios da validação, mas na validação, os ajustes são outros. É a questão da linearidade, a questão da faixa de trabalho. Você não está aqui vendo se está oferecendo sinal analítico para aquele analito que você quer. Não, isso ficou lá no desenvolvimento. Isso acaba sendo muitas não conformidades de laboratório por conta disso. Então, ter o escopo do método definido, os parâmetros que você vai avaliar, critérios de aceitação que não vem só de norma da Anvisa, em primeiro lugar, é o seu processo, é o registro do seu produto, o que você quer entregar de qualidade para o seu consumidor. Outras características de desempenho dos equipamentos vêm muito da qualificação, da calibração, qualificação de materiais, padrões e agentes. Nem sempre a gente precisa usar um padrão primário para fazer a validação de métodos em uma rotina. Então, a gente tem alguns parâmetros aí, critérios que são variados, mas que precisam ser justificados dentro do sistema de gestão da qualidade de vocês. Porque aí, quando vocês forem fazer todos os experimentos da validação, você já vai conseguir certificar se eles estavam dentro dos critérios de aceitabilidade ou não, e principalmente se o método ele é adequado para o uso pretendido, porque às vezes não é. E a gente tem dificuldade para falar isso quando a gente trabalha com um método que ele responde várias perguntas. Quando eu quero quantificar um método que tem vários analitos, aí eu acabo me complicando um pouco, né? Porque eu tenho que avaliar os critérios separadamente para cada composto químico que aquele método está gerando uma resposta, né?
E nessa primeira etapa que eu falei para vocês de adequabilidade, de informações que são relevantes aí para o método, para garantir essas documentações de vocês, o Felipe agora vai mostrar como o sistema Lins é possível você gerenciar essas informações de boas práticas de laboratório, né? Até principalmente como vocês podem alinhar a questão do número de CAS, daquela substância química, deixar a FISP, questão de qualificação de fornecedores, são todas as informações obrigatórias aí para atendimento não apenas RDC 166, mas também outras que estão ligadas às boas práticas de laboratório e fabricação. Deixa eu tirar o mudo aqui, estava falando no mudo. Legal, obrigado, Ingrid. Igual, né, e como a Ingrid falou, dentro do sistema de gestão de informações de laboratório, eu abri aqui o AxLab, né? O AxLab é nosso principal produto para fazer a gestão completa de um laboratório, né? Desde o processo pré-analítico até o processo pós-analítico dentro de um laboratório, a gente vai convergir todos os dados para dentro do AxLab. E aqui, dentro do AxLab, a gente pensou em como tornar tudo isso muito fácil para o nosso analista. Isso quer dizer que a gente está preocupado em tornar as coisas acessíveis, em tornar os itens facilmente rastreáveis e em trazer para a gente todos os cenários de uma possível, uma eventual auditoria e também trazer esse planejamento desse processo como um todo, né? Como a Ingrid falou, né, eu gosto, né, de trazer um pouco de simplicidade a esse processo. Eu queria trazer um pouco eu vou ser um pouco bem simplista em alguns conceitos, mas com a ideia de mostrar para vocês um pouco de como a gente pode executar esse processo. Então, imagina que dentro do AxLab a gente precise, por exemplo, fazer uma gestão das metodologias de análise e dos critérios envolvidos na construção desse método, nos critérios envolvidos no custo ou na disponibilidade de recurso, né, dando um pouco de voz ao conceito, né, ao processo de adequabilidade de determinado método, de determinado cenário. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem dentro do AxLab, né, o que nós chamamos de configuração da análise. Eu gosto de falar aqui que esse é o nosso coração dentro do sistema, porque na configuração da análise eu tenho uma série de opções, tal qual a definição de todos os frascos, recipientes que serão usados, as associações entre análises e métodos, as associações das análises ou análises que a gente cadastrou e registrou dentro do sistema. Então, quando eu cadastro uma análise dentro do sistema, obrigatoriamente a gente já está trazendo e obrigando que diversos campos que são mandatórios ao processo sejam preenchidos. E isso vai trazer para a gente uma facilidade e uma segurança de que aquele dado está bem planejado, aquele dado está bem preenchido, né? Imagina que se eu tivesse que fazer o planejamento e execução de uma validação de métodos, eu tivesse que explicar isso para uma criança de 5 anos. Então, você imagina que você vai ter um jogo de tabuleiro, né? Que você acabou de ganhar esse jogo de tabuleiro, e então você vai ler as regras. E aonde que essas regras estariam? Fazendo o nosso paralelo, as regras da análise, elas estariam aqui. Ou seja, dentro do cadastro da minha análise, onde aqui eu vou estar informando qual tipo de análise, qual o método associado, quanto tempo eu vou levar, se é um fornecedor externo ou não, se vai ter réplica, quanto tempo do analista, quanto custa essa análise. Eu vou ter aqui categorias e definir se essa análise está disponível ou não. E uma vez que eu fiz esse registro, voltando à nossa analogia, continuando o nosso storytelling de explicar isso para uma criança de 5 anos, uma vez que a gente leu as regras, ou seja, eu li o registro de análise que eu construí dentro do sistema, eu vou verificar se eu tenho todos esses recursos para executar. Então, uma vez que eu tenho todos os recursos associados à minha análise, e aonde que eu teria isso?
Aqui dentro do cadastro da minha análise, eu tenho as características dela, eu tenho os parâmetros que eu vou medir, eu tenho os frascos que eu preciso adequar, quais são os padrões de qualidade envolvidos, quaisquer checklists associados, quais são os insumos associados a essa análise. Então, eu posso aqui falar, ok, para executar essa análise de identificação, quando eu analiso aqui, eu sei que eu preciso de 100 ml de um reagente X. E quando a gente explora um pouquinho mais, como que eu consigo garantir, né, dentro do meu laboratório, onde eu posso encontrar as fichas de segurança, onde que eu posso encontrar os perigos associados a uma determinada substância, a um insumo, a um recurso que eu vou usar. Isso tudo está linkado, tudo isso está vinculado dentro do nosso sistema. Então, com pequenos cliques, a gente vai chegando e vai navegando até as opções que a gente precisa. E aí eu consigo ver os lotes que eu tenho, quanto que eu tenho desse lote, qual a quantidade que eu tenho, qual é o número do lote associado, e tá vendo? Toda vez que eu vou clicando, o sistema vai trazendo mais detalhes, mais informações. E isso nos ajuda a ter total controle sobre o processo de gestão do laboratório. Então, por exemplo, aqui eu quero imprimir a etiqueta desse lote. E imediatamente eu já vou sair aqui com esse lote, com a etiqueta, com a segurança, com NFPA, com um código de barras previamente estabelecidos. E isso, de novo, voltando à nossa associação de explicar o planejamento e execução de validação para uma criança de 5 anos. Nós temos as regras cadastradas, a gente vai verificar se a gente tem todas essas peças, certo? E depois que a gente entendeu tudo isso, a gente vai começar a jogar. E é o quê? A jogar? É as experimentações que a gente vai executar dentro do sistema. Essa é a execução. Então, durante esse jogo, ou seja, durante a execução, a gente vai seguir as regras que eu já escrevi aqui. Olha, minha ficha de segurança está aqui, os detalhes associados de fornecedores, os itens associados a essa análise, a atividade que eu vou executar aqui, estão todas dentro do meu sistema e centralizados num único lugar. Isso traz para a gente a confiança de que eu não vou gastar tempo procurando informação em várias pastas da rede, ou eu vou ter que ficar levantar da minha cadeira, ir lá num depósito procurar papel, ou procurar numa gaveta que só Deus sabe onde vai estar. Então, quando a gente traz todo esse processo para dentro de um sistema, né, ele nos auxilia muito a esse cenário. Então, esse aqui é um pouco do exemplo que a gente pode fazer de planejar a construção de uma análise, planejar o uso de instrumentos, planejar o uso dos insumos do laboratório. E tudo isso, né, uma vez que nós planejamos e executamos, no final a gente vai estar fazendo leituras de indicadores. Então, eu quero ver como é que está os meus usuários, ou seja, os recursos que eu estabeleci, como que eles estão operando no sistema, e a gente passa a enxergar isso em dashboards, em indicadores de performance dentro do meu laboratório. Lembra que no final, a gente vai ter que olhar isso com uma caixinha de gestão, não é só planejar e executar, a gente vai ter que olhar e rodar o ciclo de PDCA. Então, planejei, executei, peraí, deixa eu controlar agora, deixa eu ver o que eu posso melhorar, e a gente roda isso de novo. Então, isso é super importante, e volto lá no meu exemplo, como eu faço isso numa criança, como é que a gente explica, né, planejamento e execução de um método, de validação de método para criança de 5 anos. É o exemplo do tabuleiro, ou seja, li as regras, entendi as regras, verifico se eu tenho todas as peças, se eu sei como cada jogador vai mover aquela peça, então eu sei como executar aquele método, eu tenho todas as regras associadas àquele método. Então, quando eu iniciar o meu processo, eu vou começar a brincar com essas regras. E isso daí são as experimentações que a Ingrid comentou tanto. Né? Então, planejar e executar a validação do método científico, né, é semelhante a aprender a jogar e testar um jogo novo. Primeiro a gente planeja o que vai fazer, lê, entende as regras, ou seja, o método, depois a gente joga o jogo, executa o método. Várias vezes, até ter certeza que tudo está funcionando corretamente. E se algo não funciona, a gente volta para a regra e tenta descobrir o que deu errado. E assim a gente vai fazendo, a gente vai criar novas versões do método, novas utilizações, e a gente vai fazer esse processo over and over again.
várias e várias vezes de novo, né? Tudo bem? Então, esse é um pouquinho do resumo, né? Eu quis aí pegar em 10 minutinhos, explicar um pouco dessa etapa de planejamento, execução, né? Eu tenho vários exemplos que eu gosto de trazer para o nosso cotidiano, que traz e deixa a coisa mais simples para a gente usar, né? Então, por exemplo, imagina que o conceito de verificação, o que é o conceito de verificação de método, né? Como que a gente consegue ter esse paralelo de verificação dentro do sistema? O paralelo de verificação é a gente executar amostras controle ou amostras que vão trazer o processo de verificação daquele método para a gente. Então, se eu traço meu paralelo de novo, imagina que você aprendeu um novo jeito de amarrar os seus cadarços. Vamos no mais simples, né? Então, antes de você sair correndo, brincar com esses sapatos com essa amarração que você aprendeu, você vai verificar se você aprendeu a amarrar aquele sapato daquele jeito. Então, para deixar bem claro, como eu faço esse processo. O processo de executar aquela análise, aquele item, é nada mais, nada menos do que você executar amostras, executar rotinas de verificação dentro do sistema. Essas rotinas vão seguir determinadas regras. E essas regras estão todas cadastradas dentro do sistema. Então, quando a gente olha as rotinas de execução, então, procedimento operacional da qualidade do suco, por exemplo, que eu tenho aqui, é uma rotina previamente estabelecida. Ou seja, eu aprendi a amarrar cadastro, eu estou validando se eu sei, se eu ainda continuo, se eu sei amarrar esses cadastros, entendeu? Então, esse processo de verificar se você realmente aprendeu, né, é exatamente a verificação de métodos. E como que a gente faz essa verificação de métodos, né? E como que a gente garante no final do dia que deu certo? É através do que a gente tem também, os nossos módulos de treinamento. Então, eu vou criar aqui etapas a serem seguidas e eu vou garantir que meus analistas executem esse processo, ok? Executem essas etapas uma a uma, tá? Antes da gente dar seguimento aí, Ingrid, para a próxima etapa, só vou lembrar o pessoal, né? A gente está com o link aí da pesquisa, não esqueçam de responder essa pesquisa que a gente mandou e para concorrer os 3 cursos que a gente vai sortear lá no final, tá bom, pessoal? Vou parar de compartilhar aqui e passar a bola para a Ingrid. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre as etapas de validação de método baseado na RDC 166. E por que eu estou aqui ressaltando para vocês a normativa? Porque por mais que as normativas tratem os critérios com a mesma nomenclatura, a forma de avaliar é um pouco diferente. Então, há normativas que elas dão uma liberdade maior com menos testes estatísticos e há outras que não. Então, é por isso que quando vocês tiverem dúvidas a respeito de um teste estatístico ou de um ensaio, como ele vai ser realizado dentro de um laboratório, é muito importante vocês olharem outras normativas também para vocês terem como referência. Na RDC 166, a gente tem essa tabela na normativa, onde ela fala sobre os parâmetros avaliados e a classificação de cada método. Então, o método de identificação, qual o parâmetro que eu tenho que considerar na validação analítica? Eu tenho que considerar uma seletividade. É um teste de impureza, qualitativo, quantitativo e um ensaio limite. Quantitativo, né? Eu não preciso fazer o ensaio de limite de detecção, mas quando eu estou fazendo o ensaio limite, eu preciso fazer a seletividade, limite de detecção, para avaliar se aquele parâmetro estão atendendo ali o método que eu escolhi aplicar na minha rotina. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque na maioria das vezes, um ensaio limite, ele é um ensaio qualitativo, e as pessoas elas ficam com dúvida se elas trabalham aqui com a seletividade
ou elas vão trabalhar, né, com a seletividade e o limite de detecção. Então, a gente precisa classificar isso muito bem, quem está dentro da indústria farmacêutica. Já quando a gente trabalha com métodos de doseamento, de solução, uniformidade de conteúdo, potência, a gente também não realiza alguns parâmetros, mas todos eles têm exceção. Então, antes de mais nada, o que vocês precisam saber é que essa tabela ela é orientativa, mas ela não é lei. Então, dependendo do método que você tem no laboratório, você pode avaliar aquele método com mais parâmetros. E dependendo de quem for auditar o seu laboratório, pode ser que a pessoa não cobre só o que está aqui, ela te cobre itens a mais, critérios a mais de validação, principalmente se ela for especialista na área analítica, que aí ela vai olhar bem o método, bem os objetivos do método e entender os parâmetros que você adotou, tá? O primeiro parâmetro que a gente costuma ir avaliar, ver nas normativas, é a linearidade, também conhecido como curva analítica, curva de calibração. E o que é a linearidade? A linearidade, eu vou avaliar se aquele método ele consegue gerar resultados que sejam proporcionais à concentração presente do analito ali na minha amostra, dentro de uma faixa de trabalho específica, e também, né, se ele consegue ter uma dependência com o sinal analítico. Ou seja, quando eu ploto isso em um gráfico, eu crio uma tabela, falando estatisticamente, que eu tenho as concentrações trabalhadas, e eu tenho o sinal analítico que foi gerado para cada concentração, eu ploto isso em um gráfico. Eu consigo enxergar uma fórmula matemática naquele gráfico? Se eu conseguir enxergar o gráfico com uma tendência de uma fórmula matemática, significa que aquele método, sim, ele tem uma dependência entre a resposta medida e a concentração do analista. Isso significa que nem todos os métodos vai ter essa característica aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o que todo mundo está habituado. Eu posso ter uma relação onde, quanto mais eu aumento a concentração, maior vai ser o meu sinal analítico, mas eu também posso ter uma relação onde eu aumento a concentração, mas eu diminuo o meu sinal analítico. E está tudo certo. Se eu tenho essa dependência e ela é possível ser justificada através de uma função matemática, passou o método. A diferença é que quando eu estou trabalhando com métodos lineares, eu vou enxergar mesmo essa equação da reta, seja uma equação da reta crescente ou decrescente. Em contrapartida, eu posso trabalhar com métodos não lineares. Então, essa dependência, ela não vai ser tão fácil visualizada e tão fácil justificada, porque eu não vou utilizar regressão linear. Eu vou ter que utilizar uma função matemática que justifique aquele método não ser linear. Só que o que não pode acontecer é quando eu for plotar o meu gráfico de dispersão e cada um ficar num ponto. Não, eu preciso enxergar claramente um gráfico matemático, uma relação matemática, que seja uma função exponencial, que seja polinomial, mas que eu enxergue essa relação e que eu consiga estudar matematicamente, porque isso mostra que eu tenho uma dependência entre a resposta medida e a concentração do analista. Tomar cuidado com a faixa de trabalho, que aí a faixa de trabalho ela é onde mais pega na validação de métodos, porque aí eu começo a conversar com as pessoas. Como que vocês escolheram aí os pontos da curva de calibração? Isso aconteceu com um cliente meu de consultoria que eu estou atendendo, eu fui perguntar, eles me falaram assim, Ingrid, a gente chutou qualquer ponto. A gente colocou qualquer ponto lá na curva, achou, deu certo.
acabou. Só que, gente, não é qualquer ponto. Você tem que olhar a especificação do seu produto. Se a especificação do seu produto for passível de você usar uma concentração muito pequena de padrão, você utiliza ela mesmo. Se não for, você vai ter que criar uma correlação entre o valor que você vai pesar da massa do padrão com a massa do seu produto que tem a ver com a especificação técnica. Aí eu coloco dados como a densidade do meu produto para fazer essa correlação, mas tem um porquê, entendeu? Por detrás. E normalmente a gente avalia com a especificação do produto ali no meio da faixa e a gente pega 20% a menos e 20% a mais. Sendo que os pontos que a gente vai escolher, a gente sempre olha o quanto de padrão a gente vai pesar. A gente não escolhe aleatório para ficar sofrendo para pesar migalhas no laboratório, não. Né? Existe todo um raciocínio por detrás e que não é tentativa e erro. Né? Há cálculos de preparo de soluções, preparo de amostras que a gente vê lá em Química Analítica na faculdade e que, acreditem, a gente usa isso no laboratório, mesmo que muitas pessoas achem que não, chegou o momento de vocês utilizarem esses dados, tá? E eu fiz questão de trazer esse dado estatístico dos métodos dos quadrados mínimos, porque, por mais que ela seja uma técnica de otimização matemática para encontrar esse ajuste da relação, não é a única forma da gente fazer isso, tá? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com métodos não lineares. Os métodos não lineares a gente tem que estudar com base na equação matemática gerada. Então, essa equação matemática gerada, ela depende aí do método que você está trabalhando. Então, quando a gente utiliza o método dos quadrados mínimos, a gente chega nessa equação, que é a equação da reta, que a gente vê a dependência, né? Que o x é a concentração, o y corresponde ao sinal analítico, tem o e que representa a variação, né, do erro, que muitos softwares que a gente utiliza não tem esse e, tá? E aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado quando ele vai ser necessário para explicar o modelo matemático do meu método e quando não vai ser. Coeficiente linear e o coeficiente angular, né? O linear é o A e o coeficiente angular é o B, conforme está descrito aqui. O método ele vai apresentar uma sensibilidade muito maior quando eu tiver essa inclinação da curva maior, né? Então, eu tenho que olhar para esses fatores aqui. E aí, acaba diferenciando quando eu trabalho com métodos que não são lineares, porque eu vou ter uma função matemática diferente, mas eu tenho que entender qual é a relação dessas duas variáveis, que são a concentração e o sinal analítico. Esse que é o mais importante. E a dúvida de milhões que todo mundo me pergunta, como que eu faço a minha curva analítica? Como que eu preparo a minha amostra para fazer a curva analítica? Existe 3 formas de você fazer isso. A primeira forma é a curva com padrão com solvente. Então, você vai preparar essa curva analítica utilizando os solventes ali de preparo da sua amostra, mas você vai adicionar o padrão e não vai ter nada da sua amostra ali. É o padrão e os solventes. Acabou. A outra forma é a curva com a matriz fortificada. Aqui, nesse caso, você vai ter a sua amostra dentre os pontos ali que você escolheu de concentração, mas você vai fortificar com o padrão. Então, você vai ter a matriz que vai estar fortificada com o padrão, e quando você avaliar o sinal analítico, não pode haver mudanças, né? Se for um equipamento de cromatografia, precisa aparecer ali
o pico cromatográfico no mesmo lugar, não pode sair separado, porque aí o método não apresenta seletividade. Agora, a curva com extração da matriz fortificada é quando eu faço a extração do analito presente naquela amostra, retiro o analito e coloco o padrão. Só que eu continuo com os componentes da minha matriz. E eu faço isso para ver também se os interferentes não vai prejudicar a qualidade analítica dos resultados gerados, né? Se eu não tenho interferentes ali que vai prejudicar o meu resultado final, tá? Mas eu tenho que me atentar muito com relação à faixa de trabalho, porque eu ressalto o que eu falei para vocês, a faixa de trabalho, ela vem da especificação do produto, tá? Não tem outra forma de vir essa faixa de trabalho, não tem. Se você coloca uma faixa de trabalho da sua cabeça, chuta qualquer um que está lindo ali, o que vai acontecer? Vai ser fake a sua faixa de trabalho, ela vai ser falsa. E lembrando que uma faixa de trabalho ela é justificada pelo limite de detecção e pelo limite de quantificação. A sua faixa de trabalho ela tem que estar dentro desses dois limites. E se você não conseguir justificar estatisticamente, adivinha? Sua faixa de trabalho ela é falsa, e é o que eu vejo a maioria dos laboratórios, porque fazem da cabeça deles. E uma coisa que vocês precisam saber é, não é porque um método ele consegue identificar, quantificar uma substância química que ele realmente oferece precisão e exatidão nos resultados, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ali ter uma sensibilidade para aquele método até uma determinada concentração, mas aí eu vou adicionando mais na minha faixa de trabalho, mesmo assim eu enxergo ali o pico de detecção de quantificação e eu acho que está tudo bem. Isso quando eu faço no padrão, só que quando eu vou colocar minha amostra, que tem interferentes que podem ali prejudicar aquela análise, aí eu já começo a ver uma série de problemas. E aí é quando a gente deixa aí de ver alguns resultados. Esse daqui é um exemplo da curva de calibração com base em um método linear. Então, o que é recomendado, né? Que o coeficiente de regressão ele seja maior que 0,99 e que eu também consiga gerar uma equação da reta onde eu consigo compreender a relação do sinal analítico e da concentração com base na minha sensibilidade que é dado aqui pelo B da minha equação, para eu entender também até que ponto eu posso variar essa faixa de trabalho. Eu, Ingrid, trabalho dessa forma que eu falei para vocês. Pego a especificação do produto, jogo 20% acima, 20% para baixo, que é o que está descrito nas legislações, e depois o que eu faço? Tento encurtar, caso eu veja que não tenha sensibilidade. Ao invés de trabalhar com 20%, eu trabalho com 10%. Só que isso também vai ser avaliado quando eu faço o perfil de resíduos. Que aí o perfil de resíduos é o que eu vou avaliar no perfil de resíduos. Quando eu faço a minha curva analítica, eu tenho os valores de concentração teórico e que ele vai gerar uma equação matemática que vai mostrar essa dependência entre o sinal analítico e a concentração, certo? Então, quando eu colocar o sinal analítico que deu, substituir ali na minha equação, e eu encontrar o valor real que deveria ter dado, e eu faço a subtração para entender a relação que eu tenho entre o teórico e o real, eu vou gerar aí dados que vai ser o meu perfil dos resíduos.
O meu perfil dos resíduos, eles precisam, tanto quimicamente ter uma resposta, como também estatisticamente. Estatisticamente a gente plotar o gráfico, esse gráfico de dispersão. Eu não posso encontrar uma linha de tendência, porque se eu encontrar uma linha de tendência, uma certa linearidade desses dados plotados, significa que o meu erro que eu estou fazendo ali na minha curva analítica é um erro justificado por conta de erros que eu cometi da parte técnica, né? E é por isso que aí eu vou ter que revisar quimicamente o que eu fiz. Mas se eu tenho um gráfico de dispersão com pontos dispersos, onde eu não vejo essa tendência, e eu tenho aqui a minha escala muito parecida, positiva quanto negativa, significa que passou nesse critério, tá? Nesse critério tanto de linearidade, quanto também de resíduos que foi justificado, tá bom? E como essa é uma das partes mais importantes da validação de métodos, o Felipe vai fazer uma demonstração para vocês agora do quanto esse processo ele pode ser facilitado aí no software. E aí vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês no chat. E lembrando que tanto eu quanto o Felipe, a gente está simplificando muito o processo de validação, porque na prática, 2 horas não seria o suficiente. A gente precisaria de muito mais tempo para justificar cada parâmetro e entender as variações, tá bom? Legal, pessoal. Então, né, como a Ingrid comentou, toda a parte de linearidade, né, do preparo da curva analítica, a gente tem alguns itens, alguns mecanismos de suporte que a gente pode usar, né, usar e abusar do Leans, do Axlab para executar essas rotinas. E que mecanismos de suporte são esses? Por exemplo, imagina que você tem uma amostra muito importante para executar, e essa amostra, como regra de negócio, quando eu criar essa amostra, eu quero validar se foi preparado ou não, e se as informações do preparo da curva de calibração foram registradas, e como que a gente pode garantir que isso aconteça, né? Então, o Leans ele vem justamente para auxiliar nesse processo. A partir do momento que você criar uma amostra com um registro que atende a um critério definido, então aqui eu estou, por exemplo, executando a criação de uma amostra e eu vou falar o seguinte: se essa amostra aqui for uma amostra de água, nesse momento aqui eu gostaria muito que o sistema me ajudasse e trouxesse para mim a informação, né? Eu vou colocar aqui que eu estou trazendo 15 litros de água. Vou salvar. Eu estou querendo que o sistema me ajude e traga aqui os detalhes associados aos checklists, ou seja, aquilo que eu tenho que preencher para garantir que o registro do preparo da curva analítica foi feito. E a partir daí, se eu tenho todas as informações necessárias a esse processo. Então, quando eu criei essa amostra, imediatamente ele já trouxe para mim tudo que é requerido sobre o processo de checklist de preparo da curva de calibração. Então, quando a gente abre o checklist de preparo, o sistema já vai trazer para a gente, ok, quais foram as soluções que você usou para esse processo? Qual é a concentração de cada solução de calibração? Como foram preparadas as soluções? Então, o sistema ele começa a apoiar, a trazer para a gente. Pessoal, eu acho que eu não compartilhei a tela com vocês. Mil desculpas, vou compartilhar de novo e vou mostrar. Perdão por esse erro aí. Como eu estava comentando para vocês, né, o sistema ele vai trazer esse checklist, ele vai habilitar para que a gente possa ter esse processo. Então, quando eu criei uma amostra dentro do sistema, então aqui eu tenho uma lista de amostras criadas e eu posso ir vendo e falar assim, ok, essa amostra, como a gente estava vendo, né, ela tem aqui uma série de checklists. Um dos checklists que estão aqui pendentes de preencher é o checklist do preparo da curva de calibração, onde eu vou ter aqui que preencher esses detalhes, entrar com essas informações
para essa amostra. E todos os checklists que a gente pode criar no sistema é algo genérico, dinâmico. Para que isso, pessoal? Porque quando a gente for lá entrar resultado e a gente vai falar, eu vou exemplificar para vocês, logo em seguida a gente vai falar um pouco de seletividade, e a gente vai falar um pouco sobre limite de detecção. A gente vai ver que no limite de detecção a gente usa o processo de uma curva, então a gente vai conseguir exemplificar os dois ao mesmo tempo, mas só para dar um pouquinho do gostinho desse processo com vocês, né? Quando a gente está vendo aqui, eu tenho, por exemplo, aqui na concentrações, os valores de média, onde o sistema aqui fez um cálculo para mim do limite de detecção. Aqui intencionalmente eu coloquei para que ele fosse infinito para exemplificar esse processo para vocês, mas a ideia-chave é que o processo de construção, entrada da informação, integração com o instrumento, para que a gente não tenha que digitar nada, isso vai sair sempre de dentro do ActSlab. E importante, como que a gente pode ver essa curva depois? Então, a gente tem aqui, ó, de novo, eu recorro ao mecanismo de dashboards. Quando a gente clica, a gente consegue enxergar aqui o desenho da curva. Aqui a gente já consegue ver os pontos. E dentro da configuração da análise, a gente consegue, por exemplo, definir regras, cálculos que a gente pode usar. Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui o exemplo do cálculo de limite de detecção, onde eu fiz ali, eu parametrizei, então eu tenho aqui todos esses parâmetros, e aqui eu tenho a inclinação da curva, que é um método calculado, onde a gente fez um cálculo dentro do próprio ActSlab para executar esse processo. Então, as seguintes etapas que a gente tem, e aí é importante dizer, né, todos os checklists, ou seja, qual a natureza da amostra, qual a concentração, como que essa amostra foi preparada, tudo isso a gente vai registrar dentro dos conceitos de checklist e dentro das informações, das próprias informações das amostras que a gente está gerando. Uma vez feito esse processo, ou seja, qual a sequência de trabalho, e aí a sequência de trabalho a gente vai aqui e cai dentro dos nossos conceitos de planilha de trabalho. E a planilha de trabalho dentro do ActSlab, ela organiza a sequência de atividades que precisam ser executadas, sequência das amostras que precisam ser executadas e que vão ser utilizadas posteriormente na construção da curva. Então, como eu mostrei lá um dashboard com a curva desenhada para vocês, como que nasceu esse processo? Nasceu do mecanismo de criar todas as amostras, de planejar e de colocar essas amostras em uma sequência, a sequência das soluções de calibração, para a gente construir essa curva, e daí a interface com o instrumento e, consequentemente, a geração do gráfico da curva. Né? Então, e tudo isso, né, voltando sempre ao contexto que a gente comenta sempre, que é o de ter o olhar da gestão, né? Ter o olhar de que aqui eu vou ter essa planilha de trabalho planejada para X, Y recursos no período tal. Então, aqui eu tenho no dia 15 um planejamento feito para o analista Felipe Domingos, por exemplo. E a gente consegue, com um olhar de gestão das informações, ter todo esse processo mapeado, né? Então, no contexto de a gente construir curvas de calibração, a gente usa mecanismos da gestão de análises, dashboards, e todas essas curvas que a gente está falando saem automaticamente aqui através dos nossos sistemas, do nosso sistema para essa construção. Aqui é um exemplo, obviamente, não coloquei todos os dados, tá um exemplo bem direto aqui dentro do ActSlab, ok? Uma vez desenhado os cálculos, desenhado isso dentro do ActSlab, vai ser uma questão da gente fazer entrada de dados. E essa entrada de dados, mais uma vez, facilita lá dentro do processo de interface com os instrumentos, que também é parte de um processo de otimização de um laboratório. Legal? Pessoal, esse é um pequeno resumo, como eu falei, assim, a gente está acelerando um pouco, que ainda tem bastante conteúdo, a gente vai falar agora de várias coisas, seletividade, limite de detecção, né? Volto a repetir aí, tem um link da pesquisa que vai ajudar a gente bastante a entender um pouco vocês, e também vai ajudar a gente a entregar esse produto, né, o ActSlab, cada vez melhor e com cada vez mais funcionalidades. Legal? Passei um pouquinho sobre essa parte de preparação da curva analítica, Ingrid, dei uma pincelada aqui,
e daí eu deixo, pessoal, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida aí, fiquem à vontade para usar o chat, comentem aí conosco, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí no chat que a gente vai respondendo aí. Tudo bem, pessoal? Ingrid, devolva aí para a gente ir para a nossa seletividade. E aí, bota um desafio aí, Ingrid. Como explicar seletividade para uma criança de 5 anos, hein? Quero ver que minha filha está assistindo. Primeiro, já estou fazendo uma comissão aqui para chamar alguns alunos para tirarem as dúvidas, tá? Até marquei alguns nomes. O Alex, o Lucas, a Aline, Rebeca, Lucélia, Vitor, Verônica, Sueli, outro Vitor, Ellen, Ana Carolina, Gabriela, Vanessa, Rodrigo, Isabela, Nicole, a Jussiele, Daiane, Estela, Viviane, Daniel. A gente está esperando as perguntas deles, né, Felipe? Você mutou o microfone. Parece até que eu nem trabalho com tecnologia, né, Ingrid? Não compartilho tela, não desmuto o microfone. Estamos esperando as dúvidas, pessoal. Vamos lá, vamos participar aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre seletividade. Estou no desafio de explicar seletividade para uma criança de 5 anos. Se isso for possível, né, Felipe? Bom, pessoal, quando a gente está ainda trabalhando no desenvolvimento de um método, esse desenvolvimento do método ele surge porque eu quero que o método responda uma pergunta, uma ou mais perguntas. Seja uma pergunta qualitativa do que tem ali, ou também quantitativa, do quanto tem ali daquela substância química, por exemplo. Só que eu preciso saber como eu sei que aquela resposta analítica que o meu método está gerando corresponde àquela substância química e não outra. Se eu tiver um interferente que possui uma estrutura molecular, propriedades físico-químicas parecidas, ali nos meus interferentes, mesmo a nível de traço, pequenas concentrações, mesmo estando ali, o meu método ele consegue dividir quando é o analito que eu quero analisar e quando é um interferente. Então, a seletividade, ela quer avaliar se o método ele consegue medir com precisão a quantidade que eu determinei para minha faixa de trabalho, mesmo na presença de interferentes. Sendo que esses interferentes, eles podem vir não apenas da matriz da amostra, mas também dos reagentes e solventes que a gente vai utilizar no dia a dia ali para fazer a nossa análise. Lembrando que aqui também entra, principalmente quem trabalha na parte de agro, né? Que a gente tem um procedimento da BNT específico, que na validação para produtos de agro, eles falam, gente, cuidado com a lavagem de vidrarias, porque se você fazer o método de cromatografia e não saber lavar bem as vidrarias utilizadas, o que vai acontecer? A vidraria vai sofrer um ataque químico e aquelas pequenas substâncias químicas geradas ali, elas vão ir para a sua amostra e você vai conseguir fazer a leitura delas em um equipamento que possui uma alta sensibilidade, como, por exemplo, cromatografia. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. No geral, existem duas formas aí da gente avaliar a seletividade. A primeira forma da gente avaliar a seletividade é a partir do efeito matriz. Então, o efeito matriz, a gente avalia se os componentes da minha amostra e os interferentes dos reagentes e solventes vai interferir naquele sinal analítico.
Lembrando que para fazer um ensaio de seletividade, eu também posso utilizar tanto um padrão do meu analito, mas caso eu esteja trabalhando com uma amostra que não tenha padrão, eu vou ter que escolher uma substância química que possui propriedades físico-químicas semelhantes para eu utilizar nesse critério de seletividade. Quem atende o mapa, a seletividade nada mais é do que um estudo de degradação. Então, esse estudo de degradação que o mapa coloca, que é um ensaio também conhecido por eles como estudo de estabilidade, né? Quando na área farmacêutica a gente separa o que é produtos de degradação e de estabilidade, algumas empresas que atendem só o mapa, não. Né? O estudo de degradação e estabilidade, seletividade é um só, quando a gente fala de validação de métodos, e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque quais são as reações químicas que a gente vai fazer para avaliar essa seletividade vai depender muito dos componentes da sua amostra, porque você vai ter que fazer uma simulação, né, daquele produto sair da fábrica até chegar ao seu consumidor final, principalmente se tratando de uma validação de método de um produto acabado. Uma outra forma também da gente avaliar a seletividade é a gente mostrar a habilidade daquele método em estudo, identificar e quantificar com precisão o analito na presença de interferentes, que o mais comum é quando a gente avalia a pureza do pico, que pode ser utilizadas técnicas tanto de espectrometria de massas, alguns softwares aí que trabalham com cromatografia com o detector DAD também consegue demonstrar essa pureza de picos, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque o Inmetro ele não aceita só a pureza do pico como seletividade, o mapa também não. Eu tenho que fazer esse estudo das reações químicas, aí é onde entra o BO dos laboratórios, porque você vai ter que ter um cara muito bom em orgânica para fazer essas simulações para representar a seletividade no seu, naquele método e dentro das condições do seu laboratório. Então, a gente não faz teste de seletividade, né, e de estabilidade utilizando estufa, porque foi uma dúvida que eu recebi no meu Instagram. A gente utiliza uma câmera de fotossensibilidade, tá? Então, cuidado aí com os equipamentos que vocês têm no laboratório e com a forma que vocês estão avaliando esse critério, porque a seletividade nada mais é. Seu método tem a capacidade de dar resposta analítica, mesmo na presença de interferência. Tá? E aí tem toda a questão de estabilidade por detrás. Quando eu falo de limite de detecção, é totalmente diferente de um limite de quantificação, por mais que a forma de avaliar sejam parecidas. O limite de detecção nada mais é do que a quantidade mínima que aquele instrumento que eu estou utilizando ou aquela técnica que eu estou utilizando consegue detectar o meu analita. Então, refere-se apenas à detecção. É por isso que é um parâmetro obrigatório quando a gente trabalha com análises qualitativas. E lembrando que a gente tem também condições estabelecidas para aquele ensaio. Então, quando a gente trabalha com uma titulação manual, por exemplo, eu não vou conseguir fazer a linearidade, eu não vou conseguir construir uma curva para um método de titulação manual. E por que eu não vou? Porque suponha que seu método está falando, pese 2 gramas dessa amostra. Para você ver uma mudança no sinal analítico, você teria que pesar, sei lá, 10 gramas, 20 gramas.
isso não é a realidade do seu laboratório. Então, não faz sentido você fazer método só para haver esse critério de validação de método só para cumprir tabela. Só que, por outro lado, você tem sim um limite de detecção. Qual é a quantidade mínima que você tem que ter ali de amostra para você conseguir detectar o analito de interesse, tá? E aí a gente tem algumas formas de avaliar isso. A primeira é uma percepção visual, onde eu vejo conforme a resposta que eu tenho daquela técnica, daquele equipamento, com base na concentração do analito. Quando eu trabalho com cromatografia, né, ou outras técnicas aí que dá uma relação sinal-ruído, eu posso avaliar, né, qual é a proporção desse sinal-ruído. Normalmente a gente considera 3 vezes o sinal do equipamento comparado ao ruído, para a gente ver se aquele valor encontrado ali está conseguindo detectar o componente da nossa amostra, ou também o dobro, né? O dobro do sinal para o ruído. É importante falar que a forma como vocês vão determinar, né, a questão do limite de detecção depende muito do método que vocês estão trabalhando. Inclusive, há uma forma também que a gente pode calcular em cima da equação matemática que a gente encontrou na linearidade. Então, se o seu método não foi possível criar a curva de calibração, a curva analítica, não vai fazer sentido você utilizar essa fórmula que relaciona o desvio padrão da resposta do branco com a inclinação da curva analítica. Só que, por outro lado, né, quando você está trabalhando com métodos quantitativos que têm uma sensibilidade maior, já é possível você utilizar essa técnica. Inclusive, é descrito que sim, você tem a liberdade de escolher a forma que você vai estudar o limite de detecção, desde que você justifique com base no método que você está trabalhando. Assim como também a gente tem uma fórmula mais complexa, né? E essa fórmula ela já vai avaliar tanto a resposta predita pela equação da curva analítica, como também o número de medições e o valor individual do sinal instrumental. Então, a gente pode utilizar essa fórmula também, só que para isso a gente precisa aumentar a quantidade de ensaios realizados quando a gente fez o planejamento da validação, porque apenas os ensaios de linearidade não vai ser o suficiente para eu achar esse limite de detecção, tá? Também posso fazer o limite de detecção pelo branco da amostra. E aí eu faço também o teste T estatístico para avaliar, né? Também a média dos valores dos brancos, o desvio padrão amostral, mas eu também utilizo o tamanho da amostra e do grau de confiança para ver essa dependência que eu tenho matematicamente. Só que cada fórmula que eu utilizo tem sempre uma nota. Alguns eu utilizo para alguns casos e outros não. Tudo vai depender da complexidade que eu tenho. E aí isso acaba sendo extremamente difícil a gente falar em um webinário, em um curso, porque depende do método que você está trabalhando. A gente avalia método por método para ver o que vai se encaixar, né? Tem também a forma da gente avaliar o branco da amostra com a adição da menor concentração aceitável do analito, que aí vem aquelas formas de preparo de padrão que eu falei para vocês. Mas eu ressalto mais uma vez, tem métodos que não vai ser possível você fazer isso, né? Então, é realmente uma avaliação na prática. E lembrando também que eu preciso verificar a quantidade de ensaios que serão realizados, tá?
tanto para o limite de detecção, quanto agora no limite de quantificação, que a gente vai falar também. E já quando a gente falava do limite de detecção, é a menor quantidade que o equipamento, a técnica consegue detectar, aqui é a menor quantidade que o meu método consegue quantificar e apresentar precisão e exatidão aceitáveis. Então, eu também posso fazer uma avaliação, uma percepção visual, que é muito comum a gente fazer isso em métodos qualitativos, mas eu tenho que entender a química por detrás dessas diluições sucessivas, porque tem gente no laboratório que não sabe usar pipeta, não sabe fazer um cálculo de diluição, e aí você entra em um monte de erros experimentais, que aí para você justificar fica bem difícil. Já quando eu falo da relação sinal-ruído, enquanto lá eu estava trabalhando numa proporção que poderia ser 2:1, aqui já não é. Aqui eu estou falando de uma proporção mínima de 5:1, mas pode ser também, né, a mais utilizada é 10:1, ou seja, já é bem diferente você quantificar para fazer uma detecção. Só que lembrando que se você não determina a sua faixa de trabalho com base na especificação do seu produto, não cria uma relação entre o valor de padrão pesado e o valor da amostra pesada, você não consegue encontrar nenhum dos dois limites. É possível você chegar no valor de limite de quantificação dentre a mesma resposta, né, que você obteve lá no limite de detecção pela curva analítica. Só que eu tenho algumas notas, né, porque nem todo método acaba gerando o critério de linearidade. Posso avaliar pelo branco da amostra também, que aí vai depender se eu vou ter facilidade de preparar esse branco da amostra. E eu também posso determinar o limite de quantificação a partir do limite de detecção. Só que aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se for uma pessoa que tem pouca experiência com validação, ela pode ir por esse, que é mais fácil, só que ela não tem tanto domínio para ver se o limite de detecção foi feito da maneira correta. E aí você acaba fazendo aí um erro, tanto para o limite de detecção, limite de quantificação, e também na sua faixa de trabalho. E aí eu já falo para vocês, gente, deu problema limite de quantificação, detecção, é a faixa de trabalho que foi escolhida errada. E aí eu tenho que avaliar aí qual é a melhor forma de resolver esse problema, que vai depender de cada método que eu estou trabalhando, tá bom? Agora o Felipe vai fazer uma demonstração para vocês desses parâmetros, tanto de seletividade, os limites de detecção e quantificação. Legal, obrigado, Ingrid. Então, pessoal, eu vou compartilhar já aqui. Eu queria mostrar um pouco do nosso editor de fórmulas, porque ele ajuda muito a gente na construção dessas fórmulas que vocês viram agora. Vou até exemplificar um caso, calculando aqui o limite de detecção, o limite de quantificação em função dessas fórmulas. Mas a decisão em si de qual método usar, qual o formato adequado, qual a fórmula adequada para o limite de quantificação e detecção, ela vai muito em função da teoria, em função de cada método, em função da matriz usada, em função das faixas de trabalho. Então, isso tudo tem que estar muito claro no método. Então, isso sim lembra lá do jogo de tabuleiro da criança de 5 anos que eu comentei com vocês, que estava lá lendo as regras? É lá no planejamento, é lá naquelas regras que a gente vai chegar a essa conclusão de como usar esse processo. Né? Dentro do AxLab, como é que a gente colabora, ou como que a gente poderia colaborar com o processo de seletividade? Né? Então, o primeiro passo é a gente inserir dentro do AxLab os dados brutos do experimento que vai demonstrar essa seletividade.
Ou seja, isso pode envolver aí resultado de testes feitos em várias amostras, incluindo aquelas com as substâncias que podem interferir. Uma vez que a gente tem esses dados brutos dentro do AxLab, inicia o processo de análise de dados efetivamente. Então, você ir lá e analisar como aquele método está sendo seletivo ou não, né? Você pode fazer isso por gráfico, por tabela, você pode olhar e analisar em seguida, né, toda a documentação. Então, tudo aquilo que está sendo feito, a gente vai poder colocar isso como notas, observações dentro desse processo. E, magicamente, né, como a gente tem todo o processo de auditoria habilitado, uma auditoria ativa dentro do sistema, a gente está aqui garantindo que todas essas atividades, essa rastreabilidade, ela tá sempre sendo feita. Então, tudo que está sendo feito dentro do sistema vai ser auditado. Eu vou demonstrar isso já já. Né, assim, para dar bem clareza nesse processo de seletividade, eu gosto de falar que o processo de seletividade, ele é um superpoder, né, que a gente pode falar, que vai ajudar a gente a encontrar aquilo que a gente está procurando, mesmo que ele está escondido no meio de um monte de outras coisas, né? Então, criando futuros analistas, né? Lá em casa, quando eu estava fazendo o ensaio para o webinar, estudando esse processo, eu comentei com minha filha mais velha: filha, deixa eu explicar para você o que é seletividade. E imagina assim, né, que ela tem uma caixa de brinquedos e lá tem um monte de coisa, bloco de montar, bola, boneca, e a seletividade, ela vai permitir com que ela bote a mão nessa caixa, que é a nossa amostra, e tire só a boneca que ela quer brincar. Ou seja, esse é o processo na caixa, que é a minha amostra, tirar só aquele analito. Então, esse é um conceito muito, para deixar ele bem simplista, né? Obviamente tem muita coisa envolvida, que vai trazer essa facilidade para a gente analisar o que está aí, o que vai acontecer dentro do AxLab com isso. Dentro do AxLab, a gente está fazendo o registro de todos os dados brutos, de todas essas informações desse contexto, né? E quando a gente vai fazer limite de detecção, né? Limite de detecção, eu gosto de sempre usar a analogia de que a gente está falando assim, até quanto a gente consegue ver, o que nós conseguimos ver, né? Até quanto a gente consegue ver ali. Imagina que você está brincando com vários amiguinhos, né? De novo, estou usando o exemplo dos 5 anos, do explicar para uma criança, para deixar bem simples esse processo. Até quanto você consegue, brincando de pique-esconde, se todo mundo correu para longe, você consegue, através da sua visão, sem nada, enxergar até o quê? Você consegue enxergar uma formiguinha, então aquela formiguinha ali é o seu limite de detecção, é o seu limite mínimo que você conseguiu enxergar. Esse é um exemplo muito prático. Então, e quantificação já dá um passo a mais a esse processo, né? Então, só para exemplificar como que a gente atua isso dentro do Lean, eu queria trazer esses exemplos mais vida real, né? Eu sei que todo mundo aqui é analista, todo mundo já trabalhou dentro do laboratório, tem bastante conhecimento nesse aspecto, mas trazendo essas analogias tornam muito fácil a gente depois lembrar desse conceito para explicar, para poder demonstrar esses conceitos dentro do sistema. E como a Ingrid comentou, né, muito das fórmulas que estão sendo usadas, muito dos conceitos de quero que o sistema calcule automaticamente para mim, queria que apertasse um botão e fosse mágico esse processo. É possível, né? O processo de digitalização do laboratório é um processo da indústria 4.0, processo de transformação digital, onde a gente está digitalizando a indústria e, consequentemente, o laboratório. A gente consegue fazendo isso com um sistema igual o AxLab, né? Ele traz para a gente as habilidades para que a gente construa e tenha esse um clique, esse sonho,
da gente falar, cara, calcula para mim aqui o limite de detecção desse método, calcula limite de quantificação, como que é esse processo e como é que a gente faria isso. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, e vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui é o nosso editor de fórmulas, olha que mágico. Eu fiz um exemplo de cálculo de limite de detecção e limite de quantificação. Muito amador, muito primário a esse processo, mas o que eu fiz foi pegar aquela fórmula que a Ingrid falou, olha, eu quero usar uma fórmula que eu estou pegando o desvio padrão das medidas de branco e dividido pela inclinação da curva de calibração vezes 10. Então, quando a gente faz essa rotina, salvo essa fórmula, então aqui eu estou na edição do meu parâmetro, estou indo lá e construindo essa fórmula. Olha que legal, eu tenho numa mesma fórmula, no mesmo exemplo aqui, uma forma de calcular limite de detecção e quantificação. Lembra? Invariavelmente, a gente precisa olhar para o método, a gente precisa olhar para o cenário que a gente quer usar, se é aplicável ou não esse cálculo nesse cenário, mas o mais importante, quando a gente vai olhar para um sistema que vai nos apoiar na tomada de decisões, na execução de determinadas rotinas dentro do laboratório, é se isso é possível ou não de ser feito. E quando a gente analisa o Axlab, eu estou aqui com um exemplo pronto, né? Eu vou só criar uma amostra e vou exemplificar esse processo para vocês, onde eu coloquei esse cálculo para acontecer. Então, quando eu venho aqui e adiciono, estou só criando uma amostra novamente. O Axlab tem a possibilidade de a gente criar várias amostras manualmente, adicionar o que vai acontecer naquela amostra das mais variadas formas. Quando eu adiciono essa análise, e lembra lá atrás no planejamento, na regra do jogo de tabuleiro que eu li antes, está escrito dentro dessa análise o que eu preciso fazer. Então, quando eu adiciono essa análise, né, quando eu vou executar essa análise dentro dessa amostra, ali ela já está me mostrando e já está me demonstrando aquilo que eu preciso executar para que o sistema calcule. Então, olha que legal. Se eu venho aqui e entro com uma informação da absorbância, então vamos supor que foi a 130, 120, 110, 100, e eu começo a medir. Olha que interessante a gente já ter dentro do nosso banco de dados uma análise histórica. Olha que legal como o sistema já traz para a gente qual é o comportamento dos limites das informações que fazem e que são origem do meu limite de detecção e quantificação, usando aquelas fórmulas que a gente mencionou lá atrás. E aí o sistema ele traz esses conceitos. Então, vou colocar aqui algumas medidas, né? Branco, vou colocar aqui só para a gente fazer esse processo variar bastante. E aí a gente tem, que legal, chegamos no nosso limite de detecção e chegamos no nosso limite de quantificação. Como isso? O sistema calculou. A gente tem a média, tem o desvio padrão, temos a inclinação da curva, temos aqui o limite de detecção e temos o limite de quantificação. E o mais legal, se eu clico sobre o item, eu consigo enxergar aqui, obviamente eu estou com 4 pontos só nessa curva, mas eu já começo a usar aqui os conceitos de 6 sigmas para fazer o cálculo, ok, a minha média de valores, como é que está os meus valores superiores, inferiores, então o sistema já começa a traçar aqui para mim esses valores, e a gente já começa a perceber tendências tanto sobre o limite de detecção quanto sobre o limite de quantificação. Isso traz, né, e nos torna muito mais sagazes, gosto de usar essa palavra, a gente deixa a gente mais esperto quanto àquilo que nós estamos medindo ali naquele processo, né? Então, um pouco do que a Ingrid falou, obviamente, essas fórmulas que vocês estão enxergando aqui são fórmulas explicitamente desenhadas para esse método, para essa demonstração que a gente está conversando aqui agora, mas o intuito prático por trás disso é que nos permitirá, no futuro, fazer uma análise histórica do meu limite para aquele método, do meu limite de quantificação para aquele método, do meu limite de detecção para aquele método. Vai me permitir analisar a auditoria do que aconteceu ao longo do tempo. Então, se eu vier naquela análise, naquela metodologia que fez o cálculo, eu consigo vir aqui na auditoria e enxergar o que aconteceu. Olha, o Felipe acabou de adicionar o cálculo de limite de quantificação. Está escrito aqui, ó, 7,28. Eu acabei de adicionar esse cálculo junto com vocês aqui. Então, ter um sistema que vai
permitir a gente automaticamente criar nossos próprios cálculos, adicionar as informações que a gente precisa, sem que a gente tenha que sempre estar ligando para um suporte ou pagando um consultor adicional, sendo que a gente tem esse conhecimento in-house, né? Esse é a grande sacada de ter e trazer essa autonomia para que todas as pessoas que estão trabalhando no laboratório possam construir esse processo. Obviamente, aqui a gente tem, né, regras, boas práticas, 21 regras de segurança. Então, se você tem permissão para executar isso ou não, o sistema também vai fazer essa gestão para a gente. Legal? Então, queria demonstrar um pouquinho desse processo dos limites de detecção e quantificação que a Ingrid comentou, né? E a parte da seletividade é aquilo, né? Botar a mão dentro da caixa de brinquedos e tirar só a boneca. E essas informações a gente vai fazendo o quê? Com a alimentação desses dados brutos e efetivamente com a análise dos dados. Tá, pessoal? Eu vou parar aqui agora. E aí, Ingrid, vamos falar agora da exatidão e precisão. Pessoal, deixa eu dar um recado para vocês. A gente deixou o link do Zoom, tá? Porque a gente está chegando ao finalzinho do nosso webinário daqui a pouco. Então, se vocês quiserem interagir, tirar as dúvidas de vocês, entra aí no link do Zoom. Tá? O pessoal está deixando várias informações para vocês no chat. Vi que tem pessoas com dúvidas nos meus cursos também. Vocês podem entrar em contato comigo ou aqui no Zoom, já vem tirar as dúvidas, ou vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu acabei deixando aí no chat para vocês também, tá bom? Bom, falando um pouquinho agora sobre exatidão e precisão, esse é o exemplo clássico, né? Toda vez que a gente vai avaliar exatidão e precisão, a gente sempre vê esse estudo aí do alvo. Se eu for avaliar esse exemplo do alvo A, né, onde eu tenho, suponha, medições que foram realizadas dentro do laboratório, e se meu alvo é exatamente aqui, né, onde está essa bolinha aqui do meu cursor, significa que todos os outros valores que eu alcancei estão longe do alvo. Só que além de estarem longe do alvo, eles estão espalhados. Ou seja, são erros sistemáticos e aleatórios que eu não consigo entender, né, a origem deles. Eu realmente vou ter que avaliar desde o início como o procedimento foi realizado. Já quando eu tenho esse caso B, eu já tenho um erro sistemático. Ou seja, ele está longe do alvo, mas os valores estão agrupados. Então, se eles estão agrupados, com certeza tem uma causa comum para que esses valores tenham aí esse erro sistemático. Já quando a gente vê esse exemplo C, já é totalmente aleatório, né? A gente não tem um erro sistemático porque não está agrupado, eles estão aleatórios e provavelmente esse erro precisa ser avaliado o que causou, se foi um problema técnico do equipamento, se foi uma questão do analista, que é exatamente isso que a gente avalia na exatidão e precisão. Já a situação ideal é quando a gente tem todos os resultados que estão ali perto do alvo, né? Essa média dos valores tem que estar no alvo para que a gente não tenha esses erros sistemáticos e erros aleatórios tão conceituados. E a variabilidade que a gente tem é muito pouca, então quando a gente calcula a média desses valores obtidos no laboratório, não vai ter tanta diferença, tá? Uma das formas da gente fazer a estimativa da exatidão é calcular o erro relativo. Aí, o erro relativo, a gente considera o valor real que a gente obteve nas nossas especificações do produto, considerando o resultado experimental que a gente obteve.
Então, é importante que esse erro relativo, utilizando essa fórmula, seja menor que 5% para a gente considerar aí que está adequado. Só que é muito importante também que você faça esse estudo com a mesma pessoa que avaliou a seletividade e a linearidade, que você ainda não troque o analista, para você entender se os erros estão vindo experimentalmente daquela pessoa, quando você fazer a variação do analista no próximo critério, ou se isso está relacionado ao método que você está trabalhando. E a gente também pode fazer estimativa da exatidão pela recuperação, que aí a recuperação ela vai avaliar a relação que a gente tem com os valores experimentais e o valor real, sendo que, no geral, a minha recuperação ela tem que estar entre 90% e 110%, mas cuidado, porque dependendo da concentração que você tem ali do seu analito na amostra e também da escala de concentração que você está trabalhando, esse valor de recuperação ele altera e está descrito nas normas vigentes de validação de método. Então, essa daqui é a faixa aceitável, aí que é uns 10% a mais ou para menos. Mas há métodos que a gente considera uma porcentagem muito menor. Então, cuidado aí com esse resultado. Já essa estimativa da exatidão, com essa fórmula aqui maior que eu estou mostrando para vocês, a gente utiliza ela normalmente em laboratórios acreditados ou em laboratórios que considerem certeza de medição como ponto crítico no seu ensaio. Então, você precisa avaliar tanto os valores teóricos quanto os experimentais, mas calcular as incertezas expandidas da medição do laboratório, né, participante, quando a gente está trabalhando aí com ensaio de proficiência, por exemplo, com a incerteza que é expandida do valor verdadeiro, como, por exemplo, de um padrão. Então, essa fórmula aqui, ela é muito utilizada em processos que levam em consideração a incerteza de medição. Só que não quer dizer que você não vai considerar a recuperação, que eu já falei para vocês, e o erro relativo, tá? Aqui tem até um exemplo, né, para vocês entenderem que o valor verdadeiro, a gente já tem essa referência que vem da especificação do laboratório, a gente também tem essa incerteza expandida de medição, tá? Que ela normalmente também vem de laboratórios de proficiência. Já quando a gente está falando de precisão da medição, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado no conceito de precisão, porque a precisão ela está avaliando a repetibilidade daquela medição sem a gente ter um coeficiente de variação alta, sem prejudicar a qualidade analítica dos resultados. Então, a gente vê a relação que tem entre o desvio padrão e a média daquele grupo de amostras, que normalmente a gente define os pontos de baixa concentração, média concentração e alta concentração, para avaliar se essa repetibilidade de medição, dentro desse coeficiente de variação aceitável nas normativas, ela atende ali aquele método que eu estou propondo no meu laboratório. Então, quando eu avalio a repetibilidade, eu tenho que usar o mesmo método, o mesmo analista, o mesmo instrumento, o mesmo local. E a repetição ela tem que ser um curto período de tempo, mas eu sempre utilizo baixa, média e alta concentração. E aí os fatores, né, eles têm que ser fixos, aqueles que podem variar. Já quando eu estou falando da precisão intermediária, não. Eu já avalio diferentes analistas, diferentes equipamentos, diferentes tempos.
ver se eu realmente consigo ter uma repetibilidade naqueles resultados, sem eu chegar sem afetar a minha exatidão, sem afetar também a estabilidade da minha amostra. Uma das coisas que a gente também vê muito comum nos laboratórios é o estudo que combina a exatidão e a precisão, que é a REPE e a REPRO. Então, existe aí uma forma para orientar vocês como vocês vão realizar esses estudos, que é quando a gente prepara uma solução mãe, que ela tem que estar homogênea. A gente define o fator de reprodutibilidade interna, se é analista, equipamento, ou outra configuração ali do próprio equipamento também eu posso considerar. Qual que é o valor de referência que normalmente vem estipulado pelo material de referência certificado, e a gente executa aí no mínimo 7 ensaios com as amostras retiradas da solução mãe, para ver como ficou esse coeficiente de variação, tá? E aí, esse coeficiente de variação, se eu mudo o analista, eu tenho que fazer um para cada analista. Tenho também que avaliar aquele erro sistemático relativo de recuperação, com base no estudo do desvio padrão para cada grupo de ensaios, e o erro médio também. É importante falar que o critério que a gente utiliza de avaliação é 10% como linha de corte para avaliação de repetibilidade e reprodutibilidade interna, só que 5% para exatidão. Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado quando eu vou fazer esse estudo que combina exatidão e precisão, porque os laboratórios não erram na parte prática, erram na parte ali que eu vou estudar estatisticamente. Que aí quer fazer um teste T, quer fazer uma nova. Só que tem um porquê quando eu utilizo um teste T, tem porquê quando eu utilizo um teste nova. Depende dos componentes que eu vou variar e da quantidade dos componentes também. Então, não é aleatório, vou colocar aqui o teste T, aqui o teste nova, não. Qual que é o grupo de estudo que você está utilizando? Para eu entender como que eu vou avaliar estatisticamente. Tanto que a prova disso é quando a gente entra aqui em robustez, porque aí a robustez do método, a gente vai fazer pequenas alterações para ver se a gente consegue chegar no mesmo resultado analítico. E aí vem o problema. Eu faço teste T ou faço a nova? Quais variações, as condições experimentais eu vou variar? Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não vão variar informações do método de vocês, condições, se não for da realidade do laboratório. Eu vejo o laboratório comprando coluna cromatográfica à toa só para testar robustez. E não faz sentido, você só vai alterar a coluna cromatográfica se você realmente tem pretensão de fazer essa alteração em algum momento, né? Da mesma forma, a faixa de temperatura que você vai trabalhar e da faixa do pH que você vai trabalhar também, tá? Até mesmo para eu saber se eu estou trabalhando com 2 ou 3 fatores e se eles estão relacionados entre si ou não, tá? E antes do Felipe mostrar a parte prática e para a gente fechar aqui essa parte mais teórica, vou falar para vocês o que é um relatório de validação. Gente, um relatório de validação não é um relatório com 300 páginas, que eu já vi isso. Porque quem no laboratório vai ter tempo para parar para ler 300 páginas de um relatório? Por isso que o sistema LIMS ajuda muito nisso, porque você consegue agrupar essas informações e não fica imprimindo 300 páginas à toa, né? E que fica totalmente dispersa ali no seu laboratório. Não. O seu relatório de validação, ele precisa ter esses 7 itens. Dados iniciais do relatório. Como foi feito, com quem,
né? Foram os analistas responsáveis aí por fazer a validação. Qual é o laboratório? Qual é a empresa? Acabou. Declaração da conformidade analítica. Você vai mostrar o passo a passo da rastreabilidade dessas informações e você vai assinar uma declaração analítica que aquele método está em conformidade. Planejamento da validação, verificação de desempenho, estimativa de incerteza. Gente, planejamento de validação é você colocar os critérios que você utilizou para validar. Qual é o tempo que você utilizou? Quais são as principais condições que você determinou como críticas naquele método? Não tem muito segredo, tá? Se você entende o método que você desenhou, não tem por que você ficar com dúvidas com relação ao planejamento. Agora, se você ir direto para a execução, sem entender o método, sem saber interpretar, realmente nada vai dar certo, né? E aí o problema não é a estatística ser difícil, né? O problema é você que não está conseguindo interpretar o método que foi desenvolvido. A rastreabilidade de equipamentos e soluções, isso é o básico, gente. É o básico você ter controle de lote, qualificação de fornecedores, saber também onde está a FISP, que as principais informações. Isso daqui é o básico de boas práticas de laboratório, né? E de fabricação também, é o mínimo, né? Que uma empresa deve aí colocar na sua rotina. Princípio do método, é exatamente o método que foi desenvolvido, parâmetros avaliados. E a conclusão, gente, é simples. Conclusão de relatório de validação é uma tabela. Critérios avaliados, quais foram os critérios de aceitação, quais foram os resultados que você obteve e a conclusão final, conforme, não conforme. Eu espero que esteja tudo em conformidade, né? Que foi exatamente por isso que você fez a validação. Mas não tem muito segredo. Aí eu acho que vem o Felipe para ajudar vocês. E uma coisa que muita gente, inclusive, né, não vou expor, mas eu sei gente que está aqui assistindo o webinário, que eu já conversei aí nas redes sociais, que falam para mim: ah, o meu laboratório é muito bagunçado. Ah, o meu laboratório não tem estrutura de documentações. O Lins ajuda muito isso, a resolver os problemas de vocês com relação a documentações, porque é muito individual de cada laboratório, né? E o principal diferencial do Lins é você ter essa capacidade de personalizar conforme o que você está enfrentando no seu dia a dia, conforme a demanda do seu laboratório. E o pessoal também deixou link aí para quem quiser fazer a demonstração também do sistema. E aí o Felipe pode contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Legal, eu vou tentar fazer aí um pitchzinho de 3 minutos, tá, Ingrid? Só para a gente dar uma fechada e daí a gente abre para o pessoal perguntar e a gente responder algumas dúvidas também. Né? Nem vou compartilhar muito, mas queria trazer aí para vocês. Né, eu trabalho com sistemas de gestão de informação de laboratório a minha carreira inteira. Isso hoje representam aí quase 20 anos já trabalhando e otimizando laboratórios. Minha vida toda foi fazendo esse processo e o que a gente percebe, né, é que esse comentário que a Ingrid falou, pô, meu laboratório é muito bagunçado, meu laboratório a gente tem, né, existem ferramentas e mais ferramentas que a gente pode usar para apoiar esse contexto, né, esse cenário. Pô, eu não encontro minha documentação, ou tá difícil achar as FIIs, tá difícil achar a documentação associada a determinado método, tá difícil achar ou fazer cálculos como esse que a gente fez agora, o limite de detecção do método. Pô, eu tenho aqui 15 métodos de análises que eles são muito parecidos e eu sei que eu posso usar essa fórmula para todos eles e isso vai me ajudar muito
e a gente vai conseguir fazer o relatório de validação de maneira automatizada. Imagina você fazer um relatório de validação em um clique. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso cenário, é democratizar a otimização do laboratório ao maior número de pessoas, ao maior número de laboratórios possível. Essa é a nossa missão, a missão aqui da Actis. É para isso que a gente tem aqui um conjunto de pessoas trabalhando e pensando em como tornar a vida do analista, a vida do gestor mais fácil, para que ele possa focar no que realmente importa. Vamos focar na inteligência, de entender a tendência dos dados, a entender como como está se comportando aquele resultado daquele produto naquelas condições, para garantir que nada, que eu não entregue um produto fora da especificação do meu cliente final, que aquele dado sempre esteja validado, para que aquele dado sempre esteja em conformidade analítica, né? A brincadeira, ou aquilo que eu mostrei aqui para vocês, sempre tentando simplificar e para o cenário mais simples. Pô, a robustez, que seria a robustez na nossa vida cotidiana, ou para explicar isso para uma criança de 5 anos. Esse exercício que eu fiz com vocês, eu recomendo que vocês façam isso para que esse conceito, esse webinar, tenha trazido valor para vocês, justamente tentar explicar esse conceito para uma pessoa que não sabe. Isso vai fixar isso no conceito, vai fixar isso para vocês, e isso vai ficar muito claro depois no dia a dia do laboratório, na operação. Eu conheço laboratórios em que eu cheguei e perguntei, cara, você sabe por que você está fazendo essa recuperação, esse processo de recuperação aqui agora? E travava, tela azul. Você sabe por que tem que fazer esse cálculo? Por que você está fazendo, calculando esse coeficiente aqui, calculando o CV, calculando o erro? Qual o conceito por trás disso? Isso é super relevante, pessoal. Então, eu espero que esse webinar tenha sido bem legal para vocês. Nós tentamos trazer um pouco de dinamismo a esse processo, trazendo um pouco desses contextos mais simplistas, e eu queria muito contar aí com o apoio de vocês. Respondam esse formulário de pesquisa que a gente colocou. A gente vai estar sorteando aí 3 cursos da Biochemie, para que vocês possam aí, obviamente, expandir cada vez mais o conhecimento de vocês, né? Não esqueçam de seguir a gente, né? Tanto eu quanto a Ingrid e a Actis e a Biochemia. A gente sempre está postando conteúdo sobre os mais diversos temas aí associados à otimização de laboratório, e fico aí à disposição de vocês para a gente responder dúvida. Hoje à noite é uma criança aí, vamos lá. Não sei Eu se, estou aguardando também, né, alguns alunos entrarem aqui. A Verônica. A Ingrid chama pelo nome, tá o vendo? Alex, Ieda, Ana Carolina. A Vanessa e a Daiane já estão aqui, né? A Estela, Viviane, Daniel, Nicole, Isabela, Rodrigo. Tem 2 Vitor aí no chat também. Legal. Legal. E a Daiane, que está aqui no Zoom e no chat. Joia. Só explicando um pouquinho, pessoal, ao longo da semana, o pessoal que respondeu a pesquisa, a gente vai estar entrando em contato, vai explicar aí as regras, vai rolar um sorteio, né? Eu acho que mais acho que 2 ou 3 dias a gente já deve fechar isso. Vai ser bem legal. Esse formulário, né, só explicando um pouquinho mais, ele ajuda a gente a entender um pouco o público, a entender um pouco as dores que vocês têm. Isso ajuda muito a gente colocar um produto cada vez mais aderente ao laboratório, né? E aí, então a gente já vai mandar um e-mail com um NPS do webinar para entender qual foi a expectativa, se atendemos as expectativas que vocês têm. E eu acredito que esse foi aí um conteúdo. A Ingrid
trouxe bastante conteúdo legal, muito conteúdo técnico super importante. Vale a pena, pessoal, fazer o exercício. Deixa eu tentar explicar isso aqui não vamos atrapalhar o futebol da galera, mas deixa eu explicar isso daqui para o meu marido, não atrapalhar aí. Deixa eu explicar aqui como é que isso funciona, deixa eu ver se eu entendi bem esse conceito. Essa prática de tentar explicar e ensinar o que a gente aprende é sempre legal e traz bastante resultados. A gente sempre vai fixando mais e mais o conteúdo. E mais uma vez, Ingrid, queria agradecer. Eu acho que o pessoal ficou bem tímido aí nas dúvidas, mas novamente Sim, mas deixo. a gente vai fechar agora a transmissão e a gente vai aguardar eles entrarem, entendeu, Felipe? Porque é um momento de networking, né? Que eles vão ter com pessoas do Brasil inteiro, vão conversar com a gente. Isso E aí. aí eles vão ter que sair do chat, né? Vão ter que ligar o áudio, pelo menos, para vir falar com a gente. Então vamos fazer assim, vamos encerrar nossa transmissão e aguardar eles aqui. A gente já tem algumas pessoas aqui conosco. Legal, legal, muito bom. Muito bom. Legal, obrigado, hein, pessoal. Obrigada, pessoal, e até, não vou falar ainda até a próxima, porque a gente vai esperar vocês entrarem, tá? É isso aí.